Bora lá, pessoal. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema da Fundação Carlos Chagas, que caiu, se não me engano, em 2016, e era o seguinte, ó: Sistema prisional e ressocialização de presos no Brasil. Tema massa, que já traz a problemática nele, tá? Então, olhem só. Lá no texto motivador desse tema aparecia outros países, né? Então apareciam outros países lá e o índice de ressocialização em países como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca. E aqui no Brasil, o índice de ressocialização a gente nem fala, né? A gente só fala do índice de reincidência. Então, um apenado aqui no Brasil cumpre pena até por uma coisa leve, muitas vezes um delito leve, aí quando ele volta já é um negócio mais sério. Então a gente sabe que no Brasil a gente não só não ressocializa, quanto a gente potencializa o criminoso, tá? Então de infrator ele acaba se tornando criminoso. Por que isso acontece aqui? Porque a cultura do brasileiro, o brasileiro entende, né, o sistema prisional, o cárcere, na verdade, como um lugar de punição do infrator. Então, aqui nas cadeias brasileiras, quando a pessoa é presa, o que é que se pensa, né? Se pensa assim, a sociedade civil, inclusive, pensa assim, do mesmo jeito que o sistema, os agentes do sistema prisional, tanto a polícia quanto os agentes penitenciários, também têm essa mesma cultura, né? Assim como o judiciário, legislativo, executivo, nossos poderes também pensam da mesma forma. A pessoa precisa ser punida por aquilo que ela cometeu. Só que essa forma de pensar tem perpetuado a mesma situação. A gente tem criado escolas do crime e as pessoas entram, são punidas, são muito bem punidas, mas se tornam muito mais experimentadas no campo lá da criminalidade e retornam para os presídios, né? Se tornam fregueses lá dos presídios, retornam o tempo todo, porque eles aprendem a fazer o negócio com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de técnica, depois que eles estão lá dentro. Então, assim, aqui no Brasil, nós não temos ainda um processo de ressocialização sério. É claro que tem de forma setorizada, tá? Aqui e ali a gente vê casos que são bem expressivos, né? Teve um tempo desses, uma senhora em São Paulo, que eu me lembro, inclusive, dessa matéria, que ela levou para casa, né, uma quantidade de presos, se não me engano, em 100 presos, e ela cuidou desses presos em casa, ela se responsabilizou perante o Estado, e foi bem difícil ela conseguir, enfim, ela conseguiu e cuidou desses presos em casa e ela recuperou cada um deles, tá? Então ela morava numa casa grande, assim, com piscina e tal, e o objetivo dela era justamente, ela era uma educadora, né? O objetivo dela era fazer com que eles saíssem do mundo, né, da infração. Então, como é que as cadeias como as cadeias da Noruega, por exemplo, na Dinamarca, que tem um índice muito pequeno de reincidência, como é que as cadeias lá pensam, né, o preso quando ele chega no sistema prisional? Pensam que ele vai precisar ser recuperado. Então, o primeiro dia do encarceramento é o primeiro dia da recuperação do preso. Aqui no Brasil a gente pensa assim: a gente vai recuperar punindo, porque ele vai chegar lá, vai ver que aquilo ali é terrível e nunca mais vai querer ir. Quando é que essa lógica funcionou? Nunca, né, galera? Então essa lógica não funciona, a gente tá careca de saber disso. A lógica que funciona é a de recuperação. E a lógica da recuperação passa por um processo de ensino, que vai num outro caminho da vingança. Não adianta. Enquanto eu me lembro que a Madre Teresa de Calcutá, uma vez perguntaram para ela assim: a senhora então luta contra a guerra? Aí ela disse: não, eu luto a favor da paz. Se a gente luta contra a guerra, a gente vai perpetuar a guerra. Se a gente luta a favor da paz, a gente vai perpetuar a paz. A lógica é simples.
E isso aí obedece a uma lei universal. Aquilo que a gente dá, volta da mesma maneira. Então, quando a gente luta contra aquele sentimento que a gente põe, é o sentimento de raiva, de punição de quem está errado. Esse sentimento só vai trazer novamente outros sentimentos de mesmo valor. Lutar a favor da paz é uma outra coisa. É você lutar pela educação, é você lutar pela instrução, é você lutar pela dignidade, é lutar por questões de integridade, de valores. Galera, valores, a gente não nasce com eles. Valor é uma construção social dificílima. Então, me lembro que o Platão fala, né, na obra dele, em várias obras, nos diálogos, como é difícil se instruir. Então, trouxe até um livro para indicar a vocês, né, esse livro aqui, ó, a Arte de Ensinar, né? Esse livro é muito bom, do Gilbert Higler. Aqui ele fala de quais são os processos da instrução grega. Então, assim, a gente tem essa perspectiva aqui no Brasil de que educar é encher a pessoa de conteúdos, submeter essa pessoa a uma prova, e quando chega no final das contas, quanto é que ela soube ali, quanto é que ela apreendeu, tirou quanto na nota, dá para passar de ano ou não, cumprir os créditos mínimos ou não. Essa ideia de educação é completamente equivocada. Então, as escolas da Grécia Antiga eram escolas de valores. Então, esses conteúdos que a gente aprende eram inseridos em lições. Os discípulos, que não eram chamados de alunos, eram chamados de discípulos, eram postos à prova. E eles eram postos à prova para adquirirem os valores. Então, a educação sempre foi uma coisa difícil. Não é fácil você passar numa prova da vida. Então, nossos alunos hoje estão com problemas, com vários problemas como ansiedade, como síndrome de Burnout, como estresse, como depressão. Por quê? Porque não conseguem lidar com a frustração. Ou seja, não conseguem passar nas provas, porque a vida é pedagógica, né? E o que é uma vida pedagógica? É uma vida que vai estar mandando provas pra gente o tempo todo. E essas provas que a vida vai mandando pra gente, existem etapas pra gente conseguir vencer essas provas. E eram essas etapas que eram trabalhadas na educação grega, que se perderam completamente. Então, aqui no Brasil, a gente não trabalha essas questões na educação. A nossa educação é completamente enrijecida. Então, a gente entra e sai da escola sem competências necessárias, né? Sem as competências necessárias para viver uma vida de forma exitosa. Ou seja, sem as competências necessárias para se desenvolver, né? Inclusive para ter uma vida boa financeira, uma vida boa emocional, uma vida boa de relacionamentos, tanto sociais quanto pessoais, né? Quanto amorosos. Então a gente não tem essa instrução aqui no Brasil. A educação é vista de uma forma completamente equivocada aqui. Beleza? Então, quando a gente pensa em educar, quando a gente pensa em ressocializar, em reintegrar uma pessoa à sociedade, a gente precisa partir do pressuposto de que aquela pessoa ali precisa de dignidade. Então, os nossos cárceres aqui no Brasil são conhecidos no mundo todo pela insalubridade, pelo desrespeito aos direitos humanos, pela impiedade no tratamento das penas. Então, aqui no Brasil, a gente
junta infrações dentro do sistema prisional que são corroboradas pela própria sociedade civil que apoia esse processo. Então, quando se fala em discussão do sistema prisional, em investimentos no sistema prisional, se fala, não, nada de investir nessa galera, tem coisas mais importantes aqui para investir. Só que quando a gente investe na reeducação de uma pessoa, né? Quando a gente investe na reeducação, a gente está investindo em segurança pública, a gente está investindo em saúde pública. A gente vai minimizar a insegurança social. E isso aí vai diminuir uma série de problemas para a sociedade. Então, o investimento numa pessoa, né, que deve ser reintegrada à sociedade, esse investimento devia ser tratado no Brasil por um corpo de professores instruídos no processo ressocializador, com projetos que já deram certos, com feedback, com avaliação cotidiana. Então, o trabalho, ele não pode ser opcional, né? Por quê? Porque, voltando lá, né, para a educação dos gregos, o trabalho é exatamente o que faz a gente passar nas provas da vida, porque o nosso objetivo aqui na vida, né, no universo, é ser útil para o outro. O nosso trabalho tem que ter valor social, contrapartida, tem que ajudar o outro de alguma forma. Então, mas o preso não quer trabalhar, a gente precisa respeitar os direitos humanos, diz que a gente precisa respeitar. Essa é uma das partes equivocadas, tá? Porque a gente não quer aquilo que a gente não sabe fazer, a gente não quer aquilo que a gente não foi educado para fazer. Então, é um processo, né? A gente precisa aprender a fazer isso. E aí chega... vocês sabem que a educação, ela não pode ser optativa. Eu opto por não me instruir. Não, você não pode optar, desculpem, por não se instruir. Porque você vive numa comunidade. Então, numa comunidade de seres que são humanos, como somos nós, né? Quanto mais a gente se instrui, inclusive nos valores, não só nessa instrução acadêmica, tá? Porque essa instrução acadêmica não cria valores nenhum. Então, não tô falando especialmente da instrução acadêmica. Então, quando a gente não se instrui em valores, sobretudo, o conhecimento deve estar associado aos valores. O que é que acontece? A gente age como animal. O irracional, né? Que a gente é animal também, mas a gente é um animal racional. A gente age como os animais. Então, cara, você vai viver em sociedade, você tem que... Não é que você queira, que você não queira. Você tem que se instruir, não tem pra onde correr. A gente não pode optar. A educação básica, ela é fundamental e ela é obrigatória. E ela tem que ser obrigatória, de qualidade, e ela tem que ser correta com o ensino dos valores. Porque caso contrário, a gente vai continuar perpetuando pessoas que vão para a vida e voltam para a vida se sentindo incapazes de resolver os próprios problemas, de solucionar a vida. Então, educar não é fácil. Educar dói. Tá? Então, é difícil. É difícil pra gente que teve educação desde pequeno. Imagina para quem não teve. Então, quando um país consegue resolver o problema da violência, consegue acabar com os presídios, é porque o país começou a ver a reintegração, a ressocialização por um outro prisma, tá? Por um outro ângulo. A gente não consegue ressocializar enquanto o nosso pensamento for a punição. Ou a sociedade civil e o sistema do Brasil muda do ponto de vista da visão de como a gente vê o encarceramento, as pessoas que cometem atos infracionais ou crime, ou a gente muda a nossa forma de ver para o processo de ressocialização começar a andar com profissionais competentes e específicos para essa área, porque não pode ser qualquer profissional, galera. Mas aqui não dá certo, Pri, tem muita gente no Brasil, a gente já tentou uns projetos.
Muitos projetos pequenos já deram certo no Brasil, tá? Então, tem vários estados aqui do Brasil que tiveram sucesso com a ressocialização. A gente precisa estudar esses casos, a gente precisa ver quais foram as práticas que foram trabalhadas ali. Então, por exemplo, já teve caso aqui no sul do país, se eu não me engano, não foi onde, meu Deus, eu não lembro se foi Santa Catarina, que o pessoal começou a levar, né, os grupos de ressocializadores levaram autobiografias, fizeram os apenados lerem, discutirem, começaram a trabalhar a questão da identidade e as pessoas foram se redescobrindo. Então, ora, se você nasce sem, você entende que você não tem identidade, que você não pertence àquele espaço. Se você não pertence, você destrói o espaço. É assim que funciona. Já tem várias pesquisas nesse campo que mostram isso. Então, ora, fazer com que a pessoa pertença, ela sinta que pertence, é muito importante. Então, a questão do pertencimento começou a ser trabalhada em alguns presídios e deu muito certo. Muita gente saiu ressocializada com vida nova, com projetos, com perspectiva de vida dos presídios. Então esse é só um caso, sim, existem muitos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo da remissão de pena pela leitura. Vale a pena quem não assistiu ainda assistir. Então a leitura de um modo geral e essa leitura específica de alguns pontos para trabalhar alguns valores ou construções como a identidade. Então, essa leitura direcionada e correta não é a leitura de livros, não, cara. A gente tem que fazer o negócio certo. A leitura ela tem que ter um propósito, tem que ser um livro específico para trabalhar um propósito específico, para ser avaliado aquele propósito, para ver o que é que deu certo, o que é que não deu, para fazer os ajustes. Então, é um processo que tem que ser trabalhado com profissionais dessa área, competentes e comprometidos com a causa, né? Então, os profissionais que vão trabalhar nesse campo, eles estão comprometidos com a saúde da população de um modo geral, com a saúde física da população, com a saúde mental da população. Vai diminuir a insegurança, vai diminuir a quantidade de homicídios, de agressão, enfim, de roubos, né? Tudo isso que já tem acontecido. Então, vai trabalhar a questão da segurança, vai fazer com que muitas pessoas que até hoje não tiveram perspectiva de vida encontrem o seu caminho. Então, ressocializar significa, primeiro, fazer com que o indivíduo se torne um cidadão, se torne uma pessoa, se veja como alguém capaz de modificar a sociedade, capaz de um trabalho, capaz de uma vida digna e que contribua para a vida do outro. Esse é o propósito, tá? Então, para que isso aconteça, é pressuposto que a gente mude a forma de pensar o sistema prisional no Brasil. Beleza?